Guilherme perguntou qual a visão da Kabbalah sobre a vida após a morte. A visão da Kabbalah sobre a vida após a morte é justamente... Yuri, quem é Jesus para você? Já para a gente começar com uma questão bem polêmica aqui, Claudinho pediu. Para mim, Jesus... Salve, buscador da verdade! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Yuri Mocelin, eu estou aqui hoje justamente num novo quadro, um novo cenário aqui para responder as questões de vocês. Como é que a gente pode chamar esse quadro? O Alquimista Responde. Vocês perguntam, eu respondo. E hoje eu fiz uma seleção aqui de perguntas muito boas que vocês me mandaram lá no Instagram, justamente falando a respeito dos grandes mistérios, do hermetismo, da alquimia, da Kabbalah, do tarô, de todas essas graduações do mistério. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Yuri, você é maçom? Não, não sou maçom e nunca fui, mas já me convidaram diversas vezes, não senti atração assim pela maçonaria. Yuri, quem é Jesus para você? Já para a gente começar com uma questão bem polêmica aqui, Claudinho pediu. Para mim, Jesus foi um grande iniciado, talvez o maior iniciado que completou uma obra incrível aqui na Terra, mas na minha visão, Jesus ele era um ser humano que conseguiu atingir este estado divino, esta graduação maior, literalmente o 33º grau aí, já que a gente falou de maçonaria antes, esse sim conseguiu, né? Não é esses graus fictícios que a gente vê por aí. Então, para mim, na minha visão, Jesus ele é como um grande modelo, né, iniciático a ser seguido, mas que acabou sendo corrompido pela instituição católica, né? Ao longo desses 2 milênios existiu muita questão aí que, se a gente for olhar de fato, não é bem cristã, né? Está bem contra os ensinamentos de Cristo. Então eu vejo que a figura de Jesus, para mim, ela representa muito mais como um grau de iniciação a ser conquistado, que é o Christus, do que propriamente uma figura que está longe da humanidade, longe de você, por exemplo, conseguir chegar lá, mas que está justamente pelo contrário, né, nos convidando a percorrer o mesmo caminho para sermos como este grande iniciado foi. A Maísa perguntou o significado da crucificação de Jesus de acordo com a metafísica bíblica. Pergunta muito interessante e olha só, já fazendo esse paralelo, né, quem foi Jesus e qual é o significado metafísico da crucificação, no meu entendimento, nós temos aí então um processo de iniciação que vai nos mostrar, por exemplo, se a gente for pegar desde a Via Crucis, é um processo de resiliência, onde Jesus nos ensina que ao cair ele se levantava na força do espírito e não da carne, né? Porque ele já estava aí bem debilitado, mas ele estava sendo sustentado por algo maior e ele continuava o seu caminho, né? Às custas, à base do chicote, né? À base de muita dor e sofrimento, ele foi lá e concluiu o caminho. Então, a ideia da Via Crucis já nos mostra isso. Agora, a parte da crucificação, eu vejo que é a ideia da paz profunda que nasce na cruz, é a ideia Rosa Cruz de fato, né? Que é todo esse embasamento místico da obra de Cristo, né? A Rosa Cruz é cristã, mas é o lado místico dessa alegoria que é retratada de forma metafórica ou como uma parábola, vamos dizer assim, dentro da Bíblia. No estudo esotérico a gente tem uma outra interpretação, né? Onde a rosa floresce na cruz, onde a quintessência floresce no quaternário, o quaternário este da matéria e esta quintessência sendo como o próprio espírito que nasce ou que emerge do quaternário, formando assim, por exemplo, a figura do pentagrama virado para cima, onde tem
uma ponta em cima e 4 embaixo, ou seja, o espírito dominando a matéria, e não o contrário. Se fosse o contrário, seria diferente, né? E não é isso que a gente vê por aqui. A ideia da crucificação, ela nos mostra resiliência, nos mostra um ensinamento de paz, uma ideia de sacro ofício para com a humanidade, né? Porque o sacrifício, ele é um ofício sagrado. Todos nós devemos ter o nosso sacro ofício em certa medida. É lógico, não de perder a nossa vida para um fim espiritual, mas de viver para a espiritualidade. Então, para mim, estas são algumas das lições, lógico que tem muito mais. Tem também um ensinamento profundo da alquimia, que é a plaquinha que estava em cima da cruz do lado de Cristo, que é INRI. E se você quer saber sobre a ideia de INRI, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo bem profundo sobre isso para você ter essa nuance de graduação também. Farias perguntou aqui, o que pode dizer do perpétuo movimento? O fixo e o volátil do éter, o movimento e o repouso. Bom, segundo a própria tradição hermética, né, nós temos o Corpus Hermeticum, o segundo tratado vai ser a respeito do motor perpétuo que move todas as coisas e não é movido por nada. E este tratado, particularmente, eu acho muito especial, porque ele explica as dinâmicas justamente de movimento, de repouso, de comovimento daquilo que existe com a manifestação universal, ou toda essa teia de karmas que a gente vive, e sobre essa ideia, por exemplo, de um livre-arbítrio particular que nós temos. Então veja que existe um movimento perpétuo de todas as coisas que a gente chama de destino. O destino está traçado e ponto. Esse é o movimento que deve acontecer. O planeta vai continuar rodando, né? Por mais que a gente explodir bomba atômica aqui, não vai mudar nada. No máximo a raça humana e todas as outras se extinguem, vai rodar mais alguns milênios e vai vir outra raça um pouquinho diferente, mais ou menos igual, e vai continuar o processo. Então o destino, ele existe independente de pequenas causalidades menores. Isso é como se fosse um vórtice grande, enorme, que faz tudo se movimentar e não é movimentado por nada. É o motor perpétuo de todas as coisas. E existem os vórtices menores, que somos nós, com as nossas pequenas ações de livre-arbítrio, e que vai ter um grau ali vamos dizer, restrição com base no movimento maior, mas é aquela coisa, você está inserido numa coisa tão grande que não vai fazer diferença alguma o que você vai fazer ou deixar de fazer. Então, os pequenos movimentos, aquilo que é muito volátil, vamos dizer assim, ele acaba tendo um certo nível de perpetuação, mas aí a gente chama de quê? Karma, por exemplo, ou tikkun, né? Que é a retificação dos próprios karmas segundo a Kabbalah. E essa ideia, ela vem muito forte dentro do hermetismo, de que a gente vem e renasce aqui ciclicamente, justamente para nos afinarmos com esse movimento maior, né? E retificarmos os nossos karmas. É isso que eu ensino aqui, por exemplo. Então, tendo essa ideia constituída, a gente entende que existe um movimento perpétuo de todas as coisas e que permuta entre o fixo e o volátil. Não é algo fixo e nem volátil, é a permutação deles que faz o movimento acontecer. Ligando a esta pergunta, Guilherme perguntou qual a visão da Kabbalah sobre a vida após a morte. A visão da Kabbalah sobre a vida após a morte é justamente cíclica. Então, acredita-se na ideia de reencarnação da alma enquanto uma centelha de alma, por exemplo, a alma dos profetas pode reencarnar em fractais, em várias pessoas, né? E também pode vir por meio de uma outra graduação aí, que é um grande mistério, não vou falar agora, mas que você pode entrar em contato com esse tipo de alma, ok? Sobre a vida após a morte, de fato, a Kabbalah acredita em alguns planos, né? Então, a nossa grande missão, tanto para a Kabbalah quanto para o hermetista, é justamente adquirir o famoso corpo de fogo, para o cristão também, que é este Espírito Santo, né? Que é essa ideia de um corpo de luz, de um corpo aonde nós não precisemos mais voltar aqui na matriz Gaia, matriz Terra, como do pó, né?
e passar por toda essa ideia dual aqui da matéria. A ideia é que ao adquirir este corpo de luz, nós viramos um certo anjo, né? Nós entramos numa graduação angelical e a partir daí a gente começa a ir cada vez mais para outros planos mais elevados. Não tem essa ideia, por exemplo, igual ao espiritismo, onde tem lá a cidade, né, e tudo mais, e enfim, depois todo o processo, mas é um pouco parecido. Lembrando que o espiritismo bebe muito, Allan Kardec, né, ele bebe muito dessa fonte martinista e martinesista, que bebe muito da fonte cabalista e por aí vai, né? Então no fundo é cabalista a visão em si, só que adaptada, né? Numa visão mais europeia, né? Ali século XVIII mais ou menos, né? Então tem essa visão que vem se amadurecendo desde então. Alice perguntou, a Terra é plana? É um mistério oculto? Diz só pra mim. Então, a Terra não é plana, tá bom? Quem acredita em Terra plana, por favor, pode sair daqui, porque não condiz com isso que a gente fala aqui, né? Mistérios não tem a ver com terra plana e com canalização extraterrestre, que só aquela pessoa sabe da verdade e ninguém mais sabe. Aqui a gente fala sobre os mistérios reais, né? Os mistérios que já estão na humanidade desde o princípio e vão existir até depois do fim. Estes são os verdadeiros arcanos do mistério. O resto é esquizoterice, tá bom? A Regiane, nossa querida aluna, perguntou aqui: oi, Yuri, gostaria de saber, na sua visão, quem construiu e qual a função das pirâmides do Egito? Então, olha só, na minha visão, Enoque tem muito a ver com essa ideia das construções das pirâmides do Egito. Uau, é profundo, tá? Porque Enoque, ele é o tataravô de Noé, né? Então é a época antes do dilúvio. E aí, antes do dilúvio, qual que é a ressonância que a gente tem aí de ideias metafísicas? Atlântida, né? Que era uma civilização hiperavançada que existia antes do dilúvio. E isso a gente tem comprovação com a Esfinge, que tem erosão marítima, né? Tem erosão de águas ali na base da Esfinge, então a gente pressupõe que ela existiu, primeiro, na época de Leão, se for voltar ao céu até esta época, que é muito tempo atrás, muito antes do que acham que foi construída, e segundo, essa erosão marítima, que você pode constar através de pesquisas arqueológicas, que seria impossível a não ser através de uma enchente, ou através de muito tempo atrás, onde existia mar naquele local, o que eu acho que não é o caso. O que eu acho que é o caso é essa questão do dilúvio que muitos povos retratam e que aí a gente tem uma civilização pré-diluviana que edifica a própria Esfinge e dá margem para entender sobre essa ideia das pirâmides também como sendo um pontífice entre os mistérios antes do dilúvio e depois. E Enoque tem a ver com isso, tá bom? Tem a ver com isso, mas isso, assim, é assunto para eu sequer falar no YouTube, tá bom? Isso é assunto para outros graus de compreensão. Daniel perguntou assim, uma vez que temos a Kabbalah nas mãos e dedos, tem relação com as diferentes posições de mudras? Mudras são as posições de mãos, por exemplo, que tem-se ao fazer meditações, né? Então nós temos aí alguns mudras específicos que vão trazer certas ideias de ressonâncias vibracionais, como se isso aqui fosse o centro de comando da nossa vida. E sim, a Kabbalah está relacionada com os mudras. Isso a gente pode perceber ao tocar e meditar, né? Se você fizer meditações prolongadas com os mudras específicos, você vai começar a entender como isso realmente abre alguns portais energéticos dentro de nós. O Rafa perguntou aqui, o tarô é tão antigo quanto a Torá? É interessante essa pergunta, porque tarô é a permutação de Torá, e Torá é a lei de Moisés. Então a gente entende que o tarô, ele vem das escolas egípcias, mas como eu estou aqui com vários tarôs, né, o que esses tarôs estão fazendo aqui? Porque
porque eu estava gravando umas aulas aqui do nosso curso de tarô e eu resolvi gravar esse vídeo aqui respondendo suas questões aqui, né, que vocês deixaram outro dia no Instagram. Então, já aproveitando toda essa ressonância que eu estou vibrando aqui, o tarô ele é uma grande ferramenta que, na verdade, a gente tem os primeiros registros históricos lá em 1300, dos triunfos, né, italianos e tudo mais. Mas, como ciência, como ideia filosófica, o tarô existe há muito tempo e tem a ver com aquilo que a gente falou antes, né, os mistérios de Enoque, de Metatron, os mistérios pré-diluvianos, que foram salvos em lâminas pelos egípcios e que os sacerdotes egípcios tiveram uma baita numa ideia quando viram que a nação estava se ruindo de salvar os mistérios sacerdotais em forma de um livro de páginas abertas e que ia se perpetuar ao longo das eras, porque eles sabiam que dentre a corrupção, uma coisa que ia se perpetuar era a questão da ganância, e a ganância do jogo, né, da jogatina, ela fez com que as cartas chegassem até os dias de hoje com essa fórmula iniciática que está aqui em nossas mãos de 78 arcanos. Essa visão, ela é uma visão que eu não tenho como dizer aqui para você, não, historicamente ela é tão antiga quanto, porque historicamente o tarô, como essa ideia de cartas, ela vem lá em 1300 e alguma coisa e é só estabelecida de fato em 1500 e pouco, né? Mas a ideia por trás das cartas, ela é muito, muito antiga. William Peixoto perguntou aqui, quando Moisés toca o cajado no mar e ele abre, isso é figurativo ou esse fenômeno através dos seres aconteceu mesmo através da inovação das forças dos deuses ou não passa de figurativo? O que eu vejo é um sentido figurativo, tá? Que não é figurativo, é simbólico na sua essência, né? É uma ideia arquetípica por trás disso. E também uma ideia, vamos dizer, de expressão do poder divino na Terra. Então, sim, pode ser real, mas o mais importante não é que ela é real ou não. É a mesma ideia de Jesus andar sobre as águas. Será que é real ou é simbólico? Não interessa se é real ou se é simbólico. Não interessa se foi escrito há 20 mil anos atrás, há 5, há 2 ou ontem. O que interessa é que a ideia por trás daquilo, ela expressa uma nuance arquetípica muito profunda. As águas é a letra Mem. E é bom a gente lembrar que existe uma ressonância numerológica entre a letra Mem, que representa as águas, e o número 40, que é também a letra inicial da palavra Mashiach, ou Messias, ou Moshe, Moisés, né? Então, a gente tem aí uma expressão vibracional que vai se intercambiando ao longo desses mitos, dessas alegorias, dessas parábolas, dessas ideias que são muito simples, mas que expressam sim uma nuance que pouquíssimas pessoas sequer conseguem enxergar isso. Os 40 anos, né, os 40 dias, 40 anos, toda vez que aparece o número 40 está expressando essa ideia das águas, e as águas são a sabedoria, então as portas da sabedoria se abrem para o povo, eles passam e elas se fecham e não deixam mais os egípcios, que não eram permitidos naquela época, passarem, né, porque já estavam corrompidos, já não era mais o Egito no seu auge, né, nas suas épocas de ouro, vamos dizer assim, já estava em decadência. Então é por conta disso. Tatiane perguntou, pode falar sobre a aplicação da alquimia com a evolução espiritual dos humanos? Sim, o processo de alquimia, ele é a transmutação daquilo que é denso naquilo que é sublime. Então, a alquimia em si, ela está nos mostrando justamente esse processo. E aí eu gosto de usar esse intercâmbio, né, dos ensinamentos, justamente porque um ensinamento só, ele não é completo. Se a gente só estudar tarô, por exemplo, a gente não vai chegar numa graduação maior. Se a gente só estudar alquimia, a gente vai ficar boiando a maionese, porque é muito difícil. Dos livros é o mais fechado. O mais difícil de estudar é a alquimia, de fato, né? Não química, não fazer floral, fazer essências, coisas assim, não. Isso é fácil pra caramba. O que é difícil é estudar
o nível espiritual da coisa, né? Se a gente só estudar Kabbalah, ok, a gente chega numa compreensão bem legal, mas uma coisa complementa a outra, né? Por exemplo, a alquimia bebe da fonte cabalística, que também tem relação com o tarô, que está tudo interconectado no filtro hermético. Então é interessante a gente fazer essa nuance, essa conexão com astrologia, hermetismo, alquimia, tarô, Kabbalah, e fica muito mais fácil e não mais difícil se a gente estuda assim, tá bom? E aí eu já ligo na pergunta do Igor falando qual a relação entre Kabbalah, tarô e hermetismo. Veja que essa pergunta ela é muito pertinente para este canal, porque Kabbalah, tarô e hermetismo, e aí eu incluo a alquimia junto, porque a alquimia não tem como separar disso daqui, elas são ciências que se interconectam, que se cruzam. Então a gente tem a Kabbalah guardada pelo povo hebreu, mas criada também em berço egípcio, assim como Moisés, né, que viveu 80 anos no Egito antes de sair para o Êxodo, e com certeza, como ele era um príncipe do Egito, ele sabia os mistérios mais profundos dos sacerdotes. Então, a Kabbalah resgata um conhecimento que é pré-diluviano, que vem vindo do legado da humanidade, e Moisés embala isso numa nova forma, numa nova necessidade daquela época. Ele ensina isso de uma forma magnífica, excepcional, né, através da instrução do divino, e aquilo é a fonte pelo qual os hermetistas lá da Alexandria, lembrando que Alexandria lá em 600 a.C. era no Egito, e era um amálgama, um caldeirão hermético entre culturas, dos egípcios, dos gregos, dos hebreus, dos árabes, dos orientais, dos romanos, de todos os berços. A Alexandria floresceu, até que os cristãos chegaram e botaram fogo lá e não aceitaram mais nada, né? Mas aí é outro papo. A ideia é que enquanto não existia lá o fanatismo cristão da época, aquilo era o florescimento das artes e das ciências de todos os povos em uma comunhão perfeita, ressonante, harmônica. É lá que começou o desenvolvimento de fato científico e hermético na sua essência, enquanto hermetismo, enquanto corpus hermético, enquanto tábua de esmeralda, enquanto Apolônio de Tiana, enquanto todos esses tratados que foram depois sendo expandidos dentro da visão hermética, eles nascem ali. Então o hermetismo é como as lentes para que você veja, né, a realidade como ela é. Já o tarô, ele nasce depois de muitos anos, depois de 1.300 anos mais ou menos, e ele nasce como uma ferramenta para que você possa, através dos seus 78 arcanos, entender justamente os processos da tua alma. Então ele é uma ferramenta que existe dentro da Kabbalah. Dentro da estrutura da árvore da vida que você vê aqui, nós temos 10 esferas, 22 caminhos, e esses 22 caminhos são os arcanos maiores da Kabbalah, do tarô e também das letras da Kabbalah, dos hebreus, e nós temos então as 10 Sefirot, que são as 10 forças que emanam da criação e que são análogas à ideia da decimal, né, a década pitagórica, que é do 1 ao 10 do tarô. Os 4 planos da Kabbalah são os 4 naipes e as 4 cartas da corte. Enfim, a relação é totalmente... não tem como separar uma coisa da outra. É isso que eu quero dizer, tá bom? E é isso que a gente estuda neste canal. Então, se você gosta de tudo isso, se inscreve aqui, deixa um like, né? Comenta aqui também para fortalecer esse vídeo. E vamos lá para as próximas perguntas. Matheus perguntou aqui, como surgiu e qual a importância do entendimento da Zohar? Eu acho que ele quis falar o Torá ou Zohar, para o estudo cabalístico. O surgimento da Torá vem com Moisés, né? Vem com o Pentateuco ali, com aquele estudo. O surgimento do Zohar é justamente o estudo da Torá, que foi desenvolvido por meio da tradição oral, né? Ou seja, do mestre a discípulo da tradição cabalística, foi feito então o Zohar. O Zohar são 22 obras, dá mais de 12.000 páginas, é muito ensinamento, é muito complexo e não adianta ler se você não tiver vamos dizer, as bases cabalísticas. Se você não entende sobre a árvore sefirótica, sobre os caminhos, sobre essas ideias
nem chega perto do Zohar, tá? Porque senão você vai ficar perdido, vai ser perda de tempo. A ideia é que você primeiro saiba o básico para depois ir atrás do Zohar. E como você misturou Zohar com Torá, a Torá já é um entendimento mais, vamos dizer, não é mais fácil, mas é mais simples. Você consegue achar em vários locais, né, aulas sobre isso de forma gratuita e tudo mais. Ou você pode pegar e ler, né, a Torá, a Lei de Moisés. Recomendo da editora Sefer. Vamos deixar um link aqui na descrição se você quiser comprar. Aí já ajuda o canal comprando por esses links, tá bom? A Jai Ferrari perguntou aqui qual a relação do tarô com o hermetismo, se o hermetismo surgiu no século II no Egito e o tarô somente no século XV na Itália, porque estão relacionados. A ideia é que não surgiu bem no século II, surgiu antes de Cristo o hermetismo. Ele foi desenvolvido depois até o século V, mais ou menos, foi desenvolvida essa ideia, né, tudo mais de forma mais ampla. Depois a gente perdeu um pouco o rastro porque foi para a Arábia. E o tarô, como eu falei, o primeiro registro, na verdade, é em 1300 e alguma coisinha, tá bom? Mas ele, lógico, se perpetua na Renascença, ali no século XV, século XVI vem mais forte também, na Itália, depois na França e tudo mais. Mas a relação entre essas duas ciências, que em forma histórica estão distantes, mas elas estão numa mesma ressonância ideológica, né? A ideia por trás delas é a mesma, é justamente que o tarô ele é o livro de Thoth, e Thoth seria o patrono do hermetismo. Então foi se percebendo um pouco disso ao longo da história, ao longo do estudo, da compreensão do tarô, enquanto uma ciência arcana de fato, e não só como um jogo de cartas, a gente foi compreendendo. E aí é lógico que quem instaura esse elo, né, entre Kabbalah, tarô e hermetismo é o Eliphas Levi, né, que vai trazer então toda essa relação, inclusive no seu Dogma e Ritual da Alta Magia, ele vai trazer isso aí muito bem, muito claro, né, com seus 22 capítulos do Dogma e os 22 capítulos do Ritual, mas depois isso também se perpetua através de toda a escola francesa de pensamento e depois a escola inglesa, que pega e cria Golden Dawn, né, que tem o tarô do Rider-Waite, por exemplo, que tem várias nuances do MacGregor, né, e todas essas pessoas, John Fortune, e por aí vai, tá bom? Mas a ideia é que essa ligação ela se instaura de fato ali com Eliphas Levi. Depois aquilo ganha corpo, ganha forma e aí se comprova que realmente é essa graduação, né? Existe essa conexão. Conexão da Gratidão perguntou aqui como detectar o véu ou barreira que dificulta a nossa evolução. Por que quanto mais buscamos evoluir, mais acontece coisas que nos interrompem, nos tira do foco? E qual a forma mais simplificada de entender a nossa missão de vida? Quando a gente detecta esse véu, essa barreira que dificulta a nossa evolução, é quando a gente percebe que justamente essas questões que estão nos trazendo dificuldade servem para nos edificar. Então não há tempo ruim para o bom observador. Há justamente uma lição a ser aprendida, seja na vida, na morte, na fome, na doença, na saúde, na riqueza. Todas as formas nos ensinam como ser humano, porque este é o mistério maior, é ser humano. E dentro dessa nuance, dentro dessa graduação de ser humano, eu já conecto na sua terceira pergunta, que é a respeito de propósito de vida. E sim, o propósito de vida se revela aquele que busca viver a sua vida, aquele que busca, através dos ensinamentos maiores, através de uma vida espiritualizada, justamente compreender a si mesmo. Pois este é o grande mistério, é o conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, ou a Deus e ao universo, né? Porque é essa graduação maior da vida. Então, a ideia é que você deve viver e perceber. Através da percepção e do entendimento, você consegue ter essa noção do que é uma barreira, o que é uma ordalha, né, no seu caminho. As barreiras espirituais dentro da iniciação são chamadas de ordalhas. Então, o que é uma ordalha dentro do seu caminho? É como você pode passar essa ordalha. O que você deve fazer para isso em prol do seu propósito maior de vida. Então, fica essa dica
aqui para que nós possamos finalizar então esse nosso quadro do Alquimista Responde, nosso primeiro quadro. E se você gostou aqui, deixa um comentário, eu gostei, quero mais, para eu saber se a gente continua fazendo essas perguntas e respostas. E é lógico, me siga aqui e nas outras redes sociais, porque as perguntas que eu respondi aqui foram de uma caixinha que eu abri lá no Instagram, tá bom? Então, se você quiser ter a sua pergunta respondida, já sabe, me acompanha por lá também. Forte abraço, minha gente, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!